Caso Whitby. Hoje vou contar a vocês uma história que li há algum tempo, em um fórum de relatos inexplicáveis. Ela aconteceu com uma jovem chamada Lig, que buscava recomeçar sua vida em uma pequena cidade costeira chamada Whitby, no norte da Inglaterra. O que deveria ser uma nova chance de paz, logo se transformou em algo que beirava o inimaginável. Ouçam bem, pois pode ser que algum de vocês acabe pensando duas vezes antes de mudar para um lugar antigo e isolado. Lig sempre teve uma fascinação por casas antigas. Quando descobriu um chalé vitoriano à venda em Whitby, não hesitou. Com suas janelas de vidro manchado e vigas de madeira escuras, a casa exalava um charme peculiar que parecia tirado de um romance gótico. Um refúgio perfeito, pensou ela, enquanto deixava Londres e seus fantasmas metafóricos para trás. Os primeiros dias foram tranquilos, mas algo na casa parecia estranho. Havia uma sensação difícil de explicar de que ela não estava sozinha. Sabe aquela sensação de estar sendo observado, mesmo quando você jura estar sozinho? Foi isso que Lig sentiu. Será apenas a minha imaginação? Ela se perguntava enquanto seguia com sua rotina. Foi em uma manhã ensolarada que tudo começou a desandar. Lig estava organizando caixas no porão. Um cômodo úmido com paredes de pedra exposta e um odor que misturava mofo e terra molhada. Quando pegou uma caixa para subir, ouviu um som atrás dela. Uma cadeira de madeira no canto do porão estava girando lentamente, como se alguém a tivesse empurrado. Ela congelou. Será que foi uma corrente de ar? Pensou tentando racionalizar, mas o porão não tinha janelas. E agora eu pergunto a vocês, o que vocês fariam? Voltariam para o porão no dia seguinte ou tentariam ignorar? Lig decidiu que era melhor ignorar o ocorrido. Talvez estivesse cansada demais, talvez fosse apenas algo natural, mas a sensação de estranheza só aumentava. Certo dia, enquanto lavava a louça, ouviu o som distinto de algo caindo na sala de estar. Ao chegar lá, viu que um dos vasos que ela mantinha sobre a lareira havia sido arremessado no chão. Dessa vez ela sentiu um arrepio subir pela espinha. Não havia ninguém ali. A janela estava fechada. Mesmo assim, ela limpou o vidro quebrado, tentando se convencer de que poderia ser algum desequilíbrio da prateleira. Mas à noite, ao se deitar, começou a ouvir passos. Não no andar de baixo, não no corredor, no teto. Aos poucos, eventos como esses se tornaram mais frequentes. Luzes piscando, objetos mudando de lugar, e aquela sensação incômoda de ser observada. Lig começou a pesquisar sobre a casa. Foi quando descobriu algo que gelou seu sangue. O chalé havia pertencido no século XIX a um marinheiro desaparecido. Ele era conhecido por sua obsessão com os ventos e as marés, e dizia-se que nunca havia deixado o lugar mesmo após a morte. Lig sabia que precisava fazer algo, mas não queria parecer louca contando para alguém. Quem acreditaria nela? Uma cidade pequena como Whitby tinha lá suas histórias, mas ninguém falava sério sobre essas coisas. Ainda assim, os barulhos, os objetos fora de lugar e aquela sensação de estar sendo observada estavam acabando com seu sono. Foi na terceira semana que as coisas pioraram. Lig estava no quarto tentando ler, quando ouviu passos no corredor. Não foi algo sutil ou distante, mas um som firme, como botas pesadas no chão de madeira. Ela congelou e seu coração martelava no peito. Com o canto do olho, viu a maçaneta da porta girar lentamente. Você consegue imaginar isso? Estar sozinho em casa e ver algo assim? O que você faria? Ela agarrou o abajur da mesa de cabeceira e se levantou pronta para se defender. Quando abriu a porta de repente, o corredor estava vazio. Não havia nada ali, mas o ar parecia mais pesado, como se alguém ainda estivesse por perto. Lig jurou que sentiu o cheiro de sal e algas, como se tivesse acabado de passar por um cais abandonado. Na manhã seguinte, ela decidiu que não podia mais ignorar. Foi até a biblioteca local e começou a pesquisar sobre a casa. O bibliotecário, um homem idoso de rosto enrugado, levantou a sobrancelha quando ela mencionou o endereço. "Você comprou aquela casa?" perguntou ele em voz baixa. "Comprei. Por quê?" ela respondeu, tentando parecer despreocupada. Ele se inclinou, como se não quisesse que ninguém mais ouvisse, e disse: "Aquilo já foi propriedade de Thomas Grayson. Ele desapareceu no mar, mas dizem que seu espírito voltou para casa e nunca mais saiu de lá." Lig voltou para casa ainda mais nervosa. Ela precisava confirmar se aquilo era verdade,
Então decidiu fazer uma busca completa no sótão, o único lugar da casa que ainda não tinha explorado. Ao subir a escada estreita e abrir a porta pesada, a poeira levantou no ar. O espaço era pequeno, com móveis cobertos por lençóis brancos e caixas velhas empilhadas, mas o que chamou sua atenção foi um baú de madeira no canto, trancado com um cadeado enferrujado. Ela encontrou uma chave próxima e, com as mãos trêmulas, abriu o baú. Dentro havia roupas antigas de marinheiro, um diário encardido e algo que parecia um pedaço de corda grossa, como uma rede. O diário estava cheio de rabiscos confusos sobre ventos, correntes marítimas e uma obsessão por algo que ele chamava de a maré negra. Na última página dizia: "Eu nunca sairei desta casa. A maré me trouxe aqui, e aqui ficarei." Leigh sentiu um calafrio. Foi então que ouviu o som de passos novamente, dessa vez no andar de baixo. Só que ela sabia que estava sozinha. E agora? Vocês desceriam para ver o que estava acontecendo ou sairiam correndo da casa sem olhar para trás? Leigh ficou paralisada no sótão. O som dos passos era lento, metódico, como se alguém estivesse explorando a casa, cômodo por cômodo. Com o diário ainda em mãos, ela tentou respirar fundo e pensar. Correr para fora? Ficar escondida? Nenhuma opção parecia segura. Ela desceu as escadas com cuidado, cada degrau rangendo como um aviso. Quando chegou ao corredor, percebeu que os passos haviam parado. Um silêncio absoluto tomou conta da casa, mas Leigh sentia que não estava sozinha. O diário em suas mãos parecia pesar mais a cada instante. Ela foi até a sala de estar, onde a lareira ainda tinha brasas apagadas da noite anterior. Ao entrar, viu algo que a fez engasgar. Um par de botas molhadas estava no meio do tapete. Não estavam ali antes, ela tinha certeza disso. Você já sentiu medo tão real, que parece que o ar fica pesado, que é difícil até respirar? De repente, o som de madeira sendo arranhada ecoou pela casa. Ela olhou em direção ao corredor e viu a porta da cozinha balançando como se tivesse sido empurrada. Um cheiro forte de sal e umidade tomou o ar, e o barulho de algo escorrendo vinha de dentro da cozinha. Leigh se aproximou devagar com seus pés hesitantes sobre o chão de madeira. Quando abriu a porta, viu algo que nunca esqueceria. A pia estava cheia de água escura, com uma espuma que se movia como se fosse viva. No chão, havia marcas de pegadas molhadas indo da pia até a porta de trás. Mas o que a deixou petrificada foi o som que veio logo em seguida. Uma respiração rouca, baixa, e o que parecia ser um murmúrio incompreensível vindo de trás dela. Leigh girou para trás, mas não viu nada. O som, no entanto, não parava. Ele parecia circular a sala, movendo-se de um canto a outro, sempre atrás dela. "Chega!" gritou com a voz trêmula. Pegou um fósforo e acendeu a lareira. Pegou o diário e o jogou nas chamas, decidida a acabar com aquilo. Enquanto o fogo consumia as páginas, a casa pareceu estremecer, como se estivesse viva. O som de madeira estalando ficou mais alto. Um grito, não humano, mas algo grotesco, quase como o som de uma onda quebrando sobre pedras, ecoou pela sala. Leigh caiu de joelhos, tapando os ouvidos. Quando tudo parou, ela abriu os olhos e viu que as botas molhadas haviam desaparecido, junto com o cheiro de sal e o som de passos. Na manhã seguinte, ela deixou a casa levando apenas o essencial e ela nunca mais voltou. A casa foi vendida novamente, mas os novos donos saíram após poucos meses, alegando que algo não estava certo. Mas e vocês? Acham que foi o diário que despertou tudo isso? Ou será que Thomas Grayson sempre esteve lá esperando por alguém para lembrar sua história? Cuidado com as casas antigas, especialmente aquelas perto do mar. Elas têm seus segredos. E às vezes, esses segredos não querem ser esquecidos.